A paz do Senhor, irmãos, amantes da Escola Dominical. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso EBD em Síntese podcast e hoje estaremos falando sobre a lição de número 9. Já estamos avançando no nosso trimestre, já chegamos no número 9, na lição 9, e o tema está cada vez melhor. Hoje vamos falar sobre o tema que diz: pedras poderiam se tornar em pães. Mas eu não vou estar sozinho hoje nessa aula. Estou aqui com o nosso professor Jussier e com o nosso professor Francisco, que vão dar um oi agora para vocês, né, Jussier? Como é que está hoje? Tudo em paz, graças a Deus. Pai do Senhor Jansen, Pai do Senhor Francisco. Um prazer estar com vocês mais uma vez. Irmão Francisco também, dá a sua saudação aqui para os nossos professores ouvintes. A paz do Senhor, muito feliz por estar aqui mais uma vez, professor Jansen Leos, professor José Aldo, é um prazer estar com vocês aqui, que Deus abençoe cada professor da Escola Bíblica Dominical e o aluno amante da IBD. Amém, glórias a Deus. Irmãos, já fico muito feliz pelo esse início de lição, porque eu estava lendo aqui, irmão José, irmão Francisco, e a gente está falando sobre um tema muito importante. É um tema o tema geral da nossa lição, né? Está falando sobre tentação, e agora a gente vai falar do próprio Jesus. Jesus, sendo homem, mas também sendo Deus, ele estava aqui na Terra. Ele estava sofrendo as mesmas dores que nós, as mesmas dificuldades que nós, e ele foi tentado talvez de uma forma que a gente lê, às vezes, na palavra, mas às vezes a gente se imagina como se fosse uma cena de um filme, uma coisa distante, mas foi uma coisa muito real. E aqui, irmão Jussier, irmão Francisco, a gente tem um primeiro ponto da nossa lição, que ele tenta trazer um pouco dessa relação histórica, de quem foi, de como aconteceu. E aqui, um dos pontos, até a parte inicial da nossa lição, fala que essa foi a tentação que Jesus sofreu, e ele sofreu assim, de uma forma que ele tinha acabado de ser batizado, e ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado. E aí, irmão Jussier, eu queria iniciar com uma pergunta para você. Você poderia explanar um pouco esse contexto da tentação de Jesus, como aconteceu, onde foi, para a gente poder ter um entendimento melhor? Amém. É sempre muito bom entender o contexto, né? Para retirar dali o ensino que está por trás da simples mensagem, da simples história, né? E compreendendo o contexto, a gente também consegue compreender o sentimento, a motivação. E qual era a motivação de Jesus, né? Quando estava passando por aquele momento, qual era o sentimento dele? Ele estava feliz, estava triste, estava alegre, estava se sentindo pressionado, à vontade, como é que estava, né? E a passagem bíblica, né, que é descrita pelos evangelhos, né? A nossa lição, ela traz na leitura bíblica o texto de Mateus, mas também está lá em Lucas, e nesse contexto a gente vê Jesus vindo da Galileia até o Jordão para encontrar com João Batista. E João Batista era o precursor do ministério de Jesus, né? Chamado por Deus desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo e uma verdadeira bandeira, né, do Evangelho de Jesus, pregando o arrependimento e preparando o caminho do Senhor naquele tempo. Então, vemos nesse contexto que João Batista já estava no clímax do seu ministério ali, no momento de maior evidência do seu trabalho, né? Já era seguido por multidões, já estava ali batizando no Jordão, e Jesus, vindo da Galileia, vem e ao encontro de João Batista, né? E naquela oportunidade, a palavra de Deus narra que João Batista olha para Jesus, né? E reconhecendo ele como Messias, se sente até um pouco incomodado, diz: Senhor, na realidade, quem deveria estar sendo batizado era eu, né? Com um sinal de humildade, de verdadeira humildade, de reconhecimento do Deus, né? E quando ele faz isso, Jesus diz: não, peraí, né? Repreende João Batista e diz: olha, é preciso que se cumpra o que está escrito, é preciso que a profecia se cumpra, que a vontade de Deus se cumpra em minha vida. E aí João Batista batiza Jesus naquele momento, né? E aquele momento para Jesus e para todos aqueles que acompanhavam Jesus naquele momento, um momento de reconhecimento, né? Um momento de reafirmação, porque Jesus já vinha no seu ministério se colocando como o Messias, como o enviado de Deus, o Filho de Deus, e naquele momento, quando Jesus é batizado, a palavra de Deus diz que o Espírito desce sobre ele como uma pomba e a voz de Deus brada, dizendo: este é o meu Filho amado, né, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer.
e todos são testemunhas daquilo, né? O próprio Jesus, né, como filho, se sente ali abraçado pela demonstração de afeto e de carinho de Deus, e é um momento, acredito, muito emocionante, até para Jesus mesmo, que estava ali, né? Apesar dele se reconhecer Deus, mas ele estava como homem, né? E assim como homem, ele estava passivo de sofrer, de sentir todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós sentimos, né? E como é gostoso se sentir amado pelo Pai, né, irmão Francisco? E aí, Jesus sai daquele cenário, acredito que regozijado pela experiência, por ter a convicção de que a palavra de Deus estava se cumprindo, né? A profecia a respeito dele estava se cumprindo, e ele é direcionado, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Aí nós vamos ver nessa lição que, muito embora Deus tenha o conduzido por seu Espírito ao deserto para ser provado, porque Deus vai fazer uma prova, né, com Jesus, ele vai passar por um momento de jejum, de privação para aperfeiçoamento, ao mesmo tempo ele sofre uma tentação. E aí a gente, desde o início dessa lição, vem estudando que Deus a ninguém tenta, né? Então, vemos essa experiência de Jesus, Jansen, mas vemos isso não como obra de Deus, como obra do inimigo, né? Deus leva, o Espírito leva Jesus ao deserto para que ele seja provado, enquanto Satanás aproveita a ocasião para tentá-lo, não é isso? Então esse era o contexto. Jesus estava ali, cheio do Espírito, né? Regozijado e fortalecido pela experiência que tinha tido no batismo, mas agora rumo a uma missão difícil, desafiadora, da qual nos deixou exemplo até hoje, né? Amém. Para nós também vencermos. Amém. Glórias a Deus. Muito bom esse contexto. Agora entendendo muito bom mesmo. Agora, entendendo esse contexto, vou passar para o irmão Francisco uma pergunta, que é uma pergunta crucial para essa lição, irmão Francisco. A tentação de Jesus pode nos ensinar alguma lição? O que a gente aprende com isso que aconteceu? Esse momento onde Jesus, como bem falou aqui o professor José Aldo, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali Satanás aproveita o momento para tentá-lo. Ele no mínimo nos emite 3 alertas. Primeiro alerta que eu coloquei aqui é que precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos e não com o pensamento de que devemos ir à preparação, nos preparar, né? Jamais. Por quê? Quando chega o momento da ação, foi-se embora o tempo da preparação. Isso nós tratamos aqui na primeira lição, quando nós aqui comunicamos ela juntos aqui aos alunos e professores. Então, a ideia de estar pronto é importante, porque tem gente que diz, eu vou me preparar. Na verdade, o cristão ele deve sempre procurar manter a sua preparação. Então, nós, professores, alunos, crentes comuns, devemos mantenhamos a preparação até que o Senhor venha nos encontrar, nos buscar. E esse encontro que acontecerá nos ares, ele vai se dar com aqueles que até o último minuto buscou, está pronto, desejando a todo instante esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. O inimigo, ele vai tentar, ele vai buscar desfazer, ele vai buscar desconstruir, e a sua missão é essa. Ele não poupou nem Jesus, nem Deus ele poupou. Imagine nós que tanto nos parecemos ou buscamos a todo instante ser mais parecidos com Cristo. Então, um primeiro alerta aqui é esse: devemos estar prontos, não buscando amanhã, daqui a pouco, mais tarde, não é a todo instante. Segundo, é que se o próprio Jesus usou as Escrituras, por que não fazermos o mesmo? Veja, Jesus é a palavra, professor Jacê Lemos, professor José Aldo. Ele é a palavra. No princípio, ele era a palavra, ele era o verbo. Ele estava com Deus, ele é Deus. Ele estava fazendo todas as coisas, dando forma, dando nome, chamando à existência aquilo que não existia. Ele, sendo a palavra, fez uso da palavra, das Escrituras sagradas. Isso aqui é um outro alerta. E um terceiro aqui para finalizar: sendo Jesus a palavra, e isso está nas Escrituras, como eu citei aqui,
João, capítulo 1, versículo 1. O versículo de número 14 também diz assim, é muito forte, olha só, professor, aluno amante da IBD. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Olha que declaração linda. Vimos a sua glória, glória do unigênito, aqui, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o professor, ele pode fazer uso desses dois versículos já para começar, trazendo ali a temperatura, aquela que ele chama de ideal para os alunos, e vendo que o próprio Cristo estava pronto, vendo que o próprio Cristo, professor Jacilébio, de fato aqui respondendo a sua pergunta, sendo a palavra, mesmo sendo o verbo que agora se fez carne, tabernaculou, habitou entre nós, aqui cheio da glória, da graça, de graça e de verdade, mesmo assim ele disse, está escrito. Ele fez uso das escrituras para dizer para Satanás que ele ia seguir o plano que o Pai tinha ali, desde antes da fundação do século, já traçado tudo, e ele estava aqui para executar. Amém, glórias a Deus. Com esse ponto, assim, essa parte de introdução que a gente fez, eu acho que você, irmão professor, talvez o aluno que esteja aqui nos acompanhando também, já pode entender que essa lição, ela tem uma, vamos dizer assim, um sentimento junto com o ensino. Porque muitas vezes, quando a gente pensa na situação que Jesus passou, a gente tem que lembrar que o irmão Jussier falou qual era o sentimento que Jesus estava naquele momento, e também lembrar o que o irmão Francisco falou agora, que ele, sendo a palavra, ele usou a palavra para poder combater o que estava se apresentando a ele. Então, você, professor, você, amado professor, que vai estar em sala de aula com muitos jovens, muitas vezes esses jovens, talvez um pouco alvoroçados com as coisas que estão vendo, incentive-os a ler a palavra, incentive-os também a entender o contexto da situação, porque, às vezes, muitas tentações chegam a gente e a gente não consegue percebê-las porque a gente não está atento ao contexto. E a gente, às vezes, pensa que uma bênção, que é uma bênção, na verdade, mas, na verdade, é uma tentação, porque a gente não observou tudo que está em volta. E aí, a gente vai chegar agora no tópico 2 dessa lição, irmão. Me permita, Jansen, só interromper aí o seu fluxo para fazer um último comentário a respeito desse tópico 1, para a gente também não ter que voltar depois, né? Coisa boa, pode falar. Obrigado. Eu tava me lembrando, inclusive, reforçando o que o irmão Francisco já disse, né? É que um ensinamento muito prático desse primeiro tópico, né, é que não existe tempo, nem circunstância, nem hora, nem lugar para ser tentado, né? Vejam que Jesus, ele estava em um momento de boa espiritualidade, ele estava ouvindo a voz de Deus, ele estava atento à voz de Deus, ele estava sendo guiado pelo Espírito ao deserto, não é? Era um momento em que alguém, um momento humano, né? Nós aqui, podíamos dizer assim, eu estou bem espiritualmente, estou bem com Deus, né? Meu relacionamento está bom, estou jejuando, estou orando, estou indo para os cultos, né? Estou indo para a vigília, matutino, tudo, mas ainda assim é passível de sofrer tentação, né? E a palavra destaque que a lição coloca, o professor pode usar ela com muita ênfase nesse primeiro tópico, que é a questão: a quem ouvimos? Né? As palavras de quem é que nós daremos valor? Ele fala isso no finalzinho do primeiro tópico. E isso me lembrou muito bem quando eu era criança, né, e assistia os desenhos ainda que passavam na televisão, eventualmente. A gente via aqueles desenhos animados e que tinha um anjinho de um lado e um satanazinho do outro, né? Falando no ouvido. E a situação espiritual, apesar de não ser tão divertida como um desenho animado, mas ela é muito parecida. O apóstolo Paulo nos diz que diariamente a gente luta carne contra espírito, né? E Jesus estava ali num momento de provação em que ele estava ouvindo a voz do Espírito, sendo conduzido por Deus para fazer a vontade de Deus. Estava passando por uma prova, jejuando, né, em aperfeiçoamento, estava sentindo a necessidade, estava ouvindo a voz da carne, sentindo fome, né? Ele sabia da palavra, ele era o verbo, né? Então ouvia a voz da palavra e ouvia a tentação de Satanás, né? E qual dessas vozes ele deu ênfase? Em qual dessas vozes ele deixou prevalecer, né? E aí fica o ensinamento para o aluno: qual é das vozes que você vai deixar ter mais volume no momento de tentação? Você vai ouvir a palavra? Ele tinha, professor José Aldo,
em outras palavras, parafraseando você aqui, ele tinha um plano de Deus com ele, mas tinha agora também a proposta de Satanás. E o plano estava bem guardado em seu coração, mas agora vinha de forma sutil à sua mente a proposta do demônio. E tem sido assim mesmo. É a história que você usou aí, que o professor de repente até adote. É do capetinha e do anjinho. Não é isso? E aí, esse é o plano, esse aqui é o projeto. Você foi separado para isso, mas a proposta agora é essa aqui. Você está há 40 dias sem comer. E a quem você está alimentando, o que mais tinha ali, né? era pedra, né? Naquele deserto, o que mais vinha ali era pedra, pedregulhos, pedras pequenas, pedra grande. Então, ou seja, transforma essa pedra em pão e resolve o problema da fome. É sempre assim mesmo. E você, professor, acabou de ter um plus agora para a sua aula, alguns exemplos de como você pode abordar o seu aluno para poder refletir sobre esse tema. E, com certeza, na sua sala de aula, você vai conseguir extrair informações, comentários dos seus alunos, e talvez a gente pode fazer uma outra pergunta através disso. Vimos que Jesus saiu do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto, e como já foi dito, com algumas necessidades físicas também. E aí vem um ponto, que é o tópico 2 da lição, que o inimigo chega para tentá-lo. E ele tinha muitas formas de poder tentar Jesus. E ele tentou de algumas formas, mas ele começou, irmão Jussier, pela fome. O que Satanás queria com isso? Porque ele falou da fome primeiro. Eu me lembro que a gente comentava sobre isso na lição do número 2, que a tentação ela começa com um desejo, né? E a necessidade, ela gera um desejo legítimo, né? A fome é uma necessidade fisiológica que, se você não atender, não obedecer, ela lhe faz passar mal. Você treme, né? Há quem entre em desespero, se não puder comer um pouquinho ali, ou se achar que vai faltar comida, né? Fica ali desesperado, fica ansioso. Esaú que o diga, né? Pois é, as necessidades, elas vêm, e é na necessidade, é no desejo que Satanás faz o seu modus operandi, né? Tem a sua maneira de agir para nos tentar. Mas uma coisa é você ser tentado e uma coisa é que você somente deseja, mas não sente necessidade. Outra coisa é quando você sente a necessidade. E quando você sente a necessidade, essa necessidade lhe faz enfraquecido, não é? Porque um jejum de 40 dias, precisamos avaliar, né? Jesus certamente estava desnutrido, né? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente faz um jejum mais prolongado, até o nosso humor muda. Você fica chateado, fica mal-humorado, né? E aí você está nesse nível de comprometimento, de entrega, né? Lhe deixa vulnerável. E aí, nesse momento, Satanás aproveita, né? Para lhe tentar, porque ele vai achar ali alguém fragilizado, né? Então, por que fome? Porque era a necessidade premente de Jesus naquele momento. A carne dele estava se sentindo, né? E mais do que isso, ele tinha como resolver o problema. Ele tinha todo o poder para transformar as pedras em pães. E aí é onde você vai separar o joio do trigo, onde você vai separar quem vai resistir à tentação e quem vai ceder, né? Porque é o propósito, né? Se o propósito ele for maior, né? Se obedecer a Deus for seu propósito maior, você realmente vai resistir. Muitas vezes você está sendo tentado e você tem ali a possibilidade de suprir aquela tentação. Muitas vezes você está com fome, está fazendo, sei lá, é diabético, e aí não pode comer um doce, mas tem o dinheiro para comprar o doce, está passando na frente da doceria, né? Então, assim, é você ser pego numa situação de necessidade de desejo e ter como resolver o desejo, mas ser forte e lembrar do seu propósito e resistir, né? Essa, acho que é uma das maiores lições dessa forma de Satanás trabalhar e que a gente pode extrair para aplicar no nosso dia a dia. Amém. Irmão Francisco, continuando esse contexto que o irmão Josué, desculpa, irmão Josué. Sem problema, amigo. Josué introduziu, a gente viu que Satanás continua ainda, né? Ele fala uma frase, ele tenta na fome, mas ele vai pegando em outros pontos também. E ele faz uma pergunta direta. Fala, se tu és filho de Deus. Isso soou como um desafio? Porque, tipo assim, ele falou para o próprio Jesus, se tu é o filho de Deus, por que você não faz isso, então? O que você tem a dizer sobre isso, irmão Francisco?
Exatamente, ele usa essa expressão, se tu és o Filho de Deus, e aqui eu gostei do momento inicial do desenvolvimento aqui do subtópico 2, do tópico de número 2, a chegada do inimigo, e o professor Alexandre Coelho ele diz o seguinte, que após se aproximar de Jesus, a aproximação, aí ele diz que Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome do Salvador. No primeiro momento aqui a gente vê ele indo na identidade divina. Ele está dizendo que Jesus é especial, mas ele está dizendo com a intenção, a sua motivação é envolvido por algo sujo, é guiado por sujeira, por más intenções. Então, o que está por trás desta declaração é uma intenção maliciosa, é algo maligno. Se tu és o Filho de Deus, a vontade dele ali, de Satanás, era desconstruir, era desfazer o plano. Daí ele vai na identidade divina. Na identidade, ele aponta para o lugar, né? Para o lugar onde está Deus. Se tu és o Filho de Deus, Deus está no céu, no seu sublime trono, sentado lá. Assim a gente, olhando para as Escrituras, consegue traçar tal depoimento. Ele tem a terra como escabelo, como estrado para os seus pés. E esse que é Filho de Deus deveria estar sendo assistido por aquele que está lá, que é rei, que é majestoso, que guia tudo e tudo. Então, ele vem de forma maliciosa, suja, zombando da situação. Aí o professor Alexandre Coelho diz aqui, Satanás começa a tentação, colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como filho de Deus. Aí ele continua dizendo que há 40 dias, fazia 40 dias que Jesus acabara de passar pelo batismo. E o próprio Deus, ele liberou uma expressão do céu, dizendo que ele era um filho e um filho amado, qual Deus, quando olhava para ele, ficava alegre, se regozijava. E o Espírito Santo aparecendo sobre ele ali, mostra que ele tem sobre ele, o Cristo, toda uma autoridade, ele é divino, ele é digno de, naquele momento, como nenhum outro que passou por João Batista, receber um sinal. E o sinal do Espírito Santo ali em forma corpórea, como uma pomba, mostra muito bem que ele é a sua glória, a sua divindade, o quanto que ele era divino, especial. Falta-nos palavras para expressar o quanto que ele não é incomparável aquele que passava, que ia até João de forma humilde. Aí ele continua dizendo que Satanás ali, o professor Alexandre Coelho diz aqui, trouxe uma dúvida. Na verdade, essa declaração traz uma dúvida. Eu achei muito forte isso aqui, quando ele diz aqui, ó, enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, professor José Aldo, Satanás trouxe uma dúvida, e não é isso que ele faz até os dias de hoje? Quantas e quantas vezes o Senhor não diz para você, professor da Escola Bíblica Dominical, o quanto que você é especial, professora? E Deus fala isso agora. Daqui a um minutinho vem a dúvida. Será que foi para mim mesmo? Será que eu estou ouvindo isso aqui mais uma vez, agora na aula da Escola Bíblica Dominical? E eu não preciso agir sobre isso, eu não preciso tomar posse, acreditar e adotar uma postura diferente para que eu vença? Porque Deus já falou que tem bons pensamentos sobre a minha pessoa, que tem grandes projetos, planos, mas às vezes o inimigo ele faz isso, ele vem trazendo uma caixinha que não tem nada a ver, me permita usar esse exemplo, de promessa, mas sombreada, tomada, permeada pela dúvida. E ele faz isso desde lá de trás, quando ele sempre buscou desconstruir a fala de Deus, o ensinamento que Deus libera sobre o seu povo. Olha para o Éden, por exemplo, e a gente vê que com Adão e Eva, os nossos pais, não foi nada diferente. Ele sempre usou dessa artimanha, e com Jesus ele mostra, Satanás, que ele não mudou, ele continua sendo sujo, ele continua sendo mentiroso. E João, escrevendo aqui no capítulo 8, hoje nós temos aqui em capítulo, versículo 44, traz as características dele, dizendo que ele é homicida, e ele faz isso desde lá de trás. Desde o princípio ele é um exímio matador, é um exímio destruidor de sonhos. Ele é exímio quando o assunto é separar a criatura,
aquilo que é a coroa da criação de Deus, do próprio Deus. Então, ele não mudou e com Jesus ele mostra que ele continua sendo sujo, que ele vai continuar tramando até o momento que ele vai ser destruído, né? O projeto, o plano de Deus vai ser ali finalizado por completo e a igreja, repito, vai se encontrar com o Senhor, vai estar com Deus. Amém. E muito forte, eu acho assim, essa lição, apesar de a gente já estar na 9ª lição, né, professores? Sempre parece que em toda aula a gente tem como... Passou rápido, né, gente? Isso, passou rápido, né? E a gente tem como contextualizar dia a dia com nossos desafios de hoje. Então, a pergunta que eu vou fazer agora para vocês é, tomando base em tudo que a gente falou até agora, da forma que Satanás tentou Jesus, da forma que aquilo aconteceu, nós vivemos em dias que homens, mulheres, jovens, crianças, o tempo todo podem ser tentados pelo que vê na televisão, pelo que vê no celular, pelo que escuta, por sentimentos e sensações que também acontecem. Como a gente pode abordar esse tema para os nossos professores que estão nos ouvindo agora, tentar entender como eles podem abordar esse tema na sala de aula ou então, num termo geral, com os seus alunos, que essa tentação que aconteceu com Jesus, ela também acontece nos dias de hoje. Como a gente pode fazer essa comparação? Irmão Jussier, irmão Francisco, podem trazer uma visão sobre isso para a gente? Vamos lá. Olha só, a minha visão a respeito de como abordar esse tema, particularmente, é de colocar Jesus como o mais alto nível de exemplo em razão desse tipo de experiência, né? De resistir à tentação. Jesus nos colocou um nível alto, né? De desafio nesse exemplo dele, porque ele estava só, ele tinha como suprir a necessidade dele, ele era poderoso para fazer o que Satanás estava propondo a ele, porque ele era Deus, né? Mas ele ainda assim resistiu e deu ouvidos à voz de Deus Pai, à vontade de Deus naquele momento, resistiu à tentação, foi provado e aprovado. Mas acredito que o maior exemplo disso tudo seja de que até num alto nível desse de experiência e tentação, ele nos mostra que é possível resistir. Em que sentido? Ele não deixou de ser homem sendo Deus, né? E ele sofreu todas essas dificuldades, né? Essas restrições, essas privações de comida, né? Teve fome, teve sede, foi colocado à prova em relação à sua identidade, como o Francisco colocou, né? A provocação, foi uma verdadeira provocação o que Satanás disse ali a Jesus, né? E quantas vezes a gente está até fragilizado e alguém chega assim para provocar a gente, faz uma pergunta desse tipo, né? Ah, mas você não disse que pode? Você não disse que você sabe? Você não disse que você é? Você não é crente, né? E aí, às vezes, nos faz até destemperar, né? Perder a temperança, perder o domínio próprio, que é fruto do Espírito, e dar lugar à carne, e aí você extrapola, extravasa, né? Mas Jesus veio para nos mostrar que, muito embora ele seja Deus, né? Mesmo sendo homem, mesmo estando como homem ali, sofrendo todas as nossas necessidades e sentimentos e emoções, ele ainda assim resistiu, né? Vimos outros exemplos de tentação nas lições anteriores, e essa agora de Jesus, Satanás, o inimigo, tenta ele diretamente, né? Diretamente. E alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, nós podemos também ser passíveis desse tentação direta, né? E precisamos ter o exemplo dele como esse mais alto nível, né? Então, trazer o que aconteceu com Jesus para nós, acreditando, tendo fé, né? E viver o evangelho de Jesus é ter fé de que ele nos capacita, ele nos dá força pela palavra, né? Está escrito, para vencer essas situações. Muito bem. O professor Jansen Lemos, eu achei interessante essas declarações do professor Jussier Aldo, e vou fazer um percurso inverso. Ele veio de Jesus para o homem, né, passando por Satanás, e eu vou sair agora de Satanás, passando por Jesus, para chegar no homem. Vou começar dizendo o seguinte: o título da lição é bem sugestivo e achei interessante, porque diz assim: pedras poderiam se tornar pães. Sim, se Jesus tivesse fracassado, se Jesus tivesse falhado, se Jesus tivesse caído na tentação, ou abraçado ali,
forma mais direta, a ideia, a proposta, a sugestão ali deixada pelo inimigo das nossas almas. Pedras poderiam se tornar pães, sim, mas Jesus procurou deixar as pedras na posição de pedras, como elementos que ali estavam e pertenciam àquele terreno, e os pães ele respondeu, dizendo que nem só de pão vive o homem, apontando para a palavra de Deus. Então, fazendo esse percurso inverso, eu trago aqui a afirmativa do subtópico número 3, que diz assim, pedras e pães. Diz assim, Jesus estava sozinho no deserto e com fome, então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Finalizo com essa expressão aqui, repetindo o que o professor Alexandre Coelho traz na lição. Sem consultar a Deus. A vontade de Satanás é justamente, ali, a vontade era de Satanás fazer com que Jesus fracassasse. Para que o homem não conseguisse ter, né, essa separação, essa distância, a solução, o projeto que Deus deu como resposta. E agora o cumprimento era Jesus. Então, Jesus aqui, quando a gente olha para a lição, a gente vê que ele faz uso das Escrituras, apontando para a sua conversa constante com Deus. Os 40 dias que ele passou ali, ele não passou mudo, ele passou lá, orando, falando com Deus, e em jejum. Para a gente aqui, atualizando nos dias de hoje, o que o inimigo quer é justamente isso que o professor Alexandre Coelho está sugerindo aqui, apontando para a gente leve, conduza, tenha uma vida sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. E aí eu finalizo dizendo, isso é um perigo. O professor da Escola Bíblica Dominical, a gente sempre vai falar isso, porque passa por ele. Ali ele representa legitimamente o seu pastor, ele é um representante legítimo de Deus em sala. Então, ele precisa dizer que todo cristão ele não pode levar jamais uma vida sem consultar a Deus. É isso que o inimigo quer. Amém. Eu acho que essa comparação que vocês fizeram, essa relação, na verdade, é de grande edificação, tanto para os professores, e pode dar ideias para a gente trabalhar na sala de aula. Eu vou até aproveitar, saindo até um pouquinho do script, porque essa fala de vocês me fizeram lembrar de um ponto negativo da minha vida em si, que hoje eu quero trazer como exemplo aqui para os irmãos. Quando eu era mais novo na fé, eu pensava assim, irmão José, eu vou fazer. Se der errado, é porque Deus não quis que desse. E se der certo, foi vontade de Deus. Olha o perigo. Porque talvez eu poderia entrar num caminho que não foi vontade de Deus e, na verdade, era uma tentação. E aí talvez eu não teria como voltar. Mas graças a Deus que o próprio Espírito Santo nos deu orientação ao longo da vida. E esses tipos de relações, professores, a gente pode fazer na sala de aula. Será que um pensamento que a gente tinha não estava sendo assim, nos tentando, vamos dizer assim, a andar ou viver uma vida sem consultar a Deus, como nosso irmão Francisco falou? Porque às vezes a gente se acha tão autossuficiente, né? E a gente acredita, posso tomar essa decisão sozinho. Mas cuidado, que isso pode ser uma grande tentação. O próprio Deus, o próprio Jesus, ele consultava a Deus. Eu lembro que diversas vezes, né, Jesus apresentava o pão a Deus e depois multiplicou o pão. Ele olhava para o alto e orava para Deus. E muitas vezes a gente quer olhar para si e tentar tomar a decisão. Então, realmente, essa é uma relação que a gente pode fazer nas aulas. Às vezes, Satanás nos tenta onde a gente acha forte, onde a gente se acha forte. E aí a gente cai por não consultar a Deus. Mas a gente tem que resistir a isso e lembrar que nem só de pão, nem só das coisas que nos são ofertadas para a nossa matéria, para a nossa glória, talvez para a parte financeira, nem só disso viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é esse o ponto que a gente está entrando agora já no tópico 3. Eu vou falar já com o irmão Jussier. Existe um paralelo que o professor pode traçar da tentação de Jesus com também o povo no deserto, com os crentes de hoje. Como a gente pode fazer essa relação? É uma relação curiosa, né? Se você prestar atenção, alguns elementos dessa tentação de Jesus se comparam muito com o que aconteceu com os hebreus lá no deserto, né?
A começar pela quantidade de tempo, né? O número, 40 dias, 40 anos, né? A gente se lembra que a Bíblia fala do receio dos hebreus de passar fome, né? E o Senhor manda o maná, do receio deles de ter sede, o Senhor faz brotar água da rocha, né? Jesus passou por essa tentação enquanto jejuava, enquanto buscava intimidade com o Pai, enquanto se fortalecia, né, espiritualmente. E nos 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, Deus nunca os deixou desamparados, né? Tinha a coluna de fogo, tinha as nuvens para aplacar o calor do sol, tinha a coluna para aquecer a noite, ele os guiava, né? Embora a murmuração tenha os feito andar em círculos por muito tempo, e muito embora eles tenham errado várias vezes, ainda assim o Senhor os concedeu vitória. Não foram aqueles que saíram do Egito que alcançaram a promessa, mas o Senhor não deixou de cumprir a promessa, né? Esse é um paralelo que a gente pode fazer, né? E Jesus, nessa tentação, ele é vitorioso, ele busca em Deus força para resistir a essa tentação, né? E usa a palavra de Deus como ferramenta, como elemento maior de sua resposta à tentação e elemento maior de armadura, de resistência, né? E que paralelo a gente pode fazer também nos dias de hoje, conosco. Hoje a gente também vive um deserto, né? Um deserto espiritual. Estamos vivendo dias, eu poderia até comparar o nosso deserto atual com o deserto da relativização. A população hoje mundial vive um tempo em que o conforto, a tecnologia, o comodismo fez com que as pessoas deixassem de precisar de Deus, né? Não precisam mais do milagre e começam a relativizar os conceitos divinos, a palavra de Deus, o que é certo é mais certo, o que é errado agora é certo, e isso é um deserto, né? É um momento de privação e que nós temos que nos apegar à palavra nesse tempo para conseguir resistir às tentações, porque a vida hoje que vivemos nos faz esfriar espiritualmente, né? Hoje a gente fala muito das últimas décadas, né, irmão Francisco, do avivamento pentecostal que a nossa igreja viveu, né? Dos nossos pais que viveram dias de poder sobrenatural de Deus aqui, né? Na nossa cidade, no nosso país. E hoje a gente já não vê isso mais tão ativamente, né? É um reflexo desses 40 dias de privação, né? E como é que a gente resiste? Como é que a gente vence isso? Olhando para Jesus e dizendo, é a palavra, né? Está escrito, está escrito, está escrito, porque a palavra é alimento, e como alimento ela nos fortalece espiritualmente, e ela nos ajuda a combater essa relativização, esse esfriamento, esse comodismo, e nos faz prevalecer em dias difíceis. Amém, glórias a Deus. Irmão Francisco, continuando, já avançando até para um outro ponto dessa parte 3, já finalizando. E nós já estamos finalizando, né, professor? Já está quase já no finalzinho. Dá uma saudade, né? Já, né? Já, a gente está dizendo assim, o tempo passa rápido, mas graças a Deus que o ensino, que a palavra, na verdade, nos dá, se a gente manter no nosso coração, né, vai ser tudo bom para a gente vai conseguir colocar em prática. Chegando nesse ponto, irmão Francisco, eu queria perguntar, pedras e pães, somos tentados no que a gente é fraco? Como é que o senhor pode explicar isso? A gente só é tentado nos pontos que nós somos fracos? Muito bem, eu gostei aqui os irmãos, os professores que estão com a revista dos jovens aqui, e a revista de professor, eu gostei de um comentário presente aqui na Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, página 1220, que a equipe que monta aqui a revista da nossa CPAD, a Casa Publicadora de Assembleia de Deus, trouxe para cá. Ela transportou esse comentário que está lá na página 1220, da Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal, da CPAD também, e colocou aqui, eu achei muito interessante para responder a sua pergunta, porque essa pergunta é uma das perguntas-chave que devem nortear a lição deste domingo, né? A lição de número 9. Primeiro a gente responde assim, que o diabo frequentemente nos tenta nestas condições, quando nós estamos debilitados, frágeis,
quando nós estamos ali em algum momento de tensão, seja físico, emocional, espiritual e etc. e tal. Então, ele usa da ocasião para nos atrapalhar, para tirar a gente do foco, para fazer com que a gente perca o nosso norte verdadeiro. Mas não só nesses momentos, não somente nesses momentos. Ele também pega aquele momento onde nós estamos muito bem obrigados, nós estamos nos vendo já numa posição muito alta, reconhecemos isso, e daí ele aproveita a ocasião para mexer com o nosso ego, para pegar aquele líder, aquele homem, aquela mulher, professor José Aldo, que se vê já até se identifica, adjetiva, como alguém muito polido com as palavras, que consegue sair de qualquer imprensado. Aí você vê que aquelas pessoas elas vão se perdendo sem notarem que estão se perdendo através do orgulho, por exemplo. Então, ele tanto usa da ocasião quando você não está nada bem, não está nada legal, como também naquele momento onde você diz, hoje o meu dia foi de 1 a 10, 10. Hoje a minha semana foi muito boa, olha, hoje eu tenho recebido muitas oportunidades, eu não paro de crescer. Ele finaliza aqui dizendo isso, inclusive. Mas ele também, ele quem? Satanás. Ele também procura tentar-nos em nossos pontos fortes, naqueles em que estamos aqui mais propensos ao orgulho, por exemplo. Então, é só para a gente ter essa ideia que ele não perde a oportunidade. Ele quer, a todo instante, trazer a desconfiguração, desconfigurar você, desconfigurar a sua vida, desconfigurar tudo, né? Todos os planos e projetos, desconstruir, tirar ali, sabe, trazer desordem. Então, a gente precisa estar pronto, vigiando e fazer sempre bom uso da palavra. Ele não brinca em serviço, né? Não brinca, não. Não brinca em serviço. E a gente tem que estar vigiante, com toda a nossa força, vigiar, orar e jejuar, porque devemos estar pronto, como já foi até falado, né? E aí, a gente está chegando agora no último ponto, nos últimos pontos. Você, professor, que está nos vendo, nos assistindo, ouvindo, talvez, quando tiver um tempinho, vai lá nos comentários, deixa a sua visão sobre esse assunto também, porque é importante que a gente interaja, veja assim, o seu comentário, o que você está achando dessas lições, porque com certeza vai ser ponto de crescimento para as próximas. Queremos entregar aqui um conteúdo abençoado, mas a gente está aprendendo junto com vocês. Então, deixe seu comentário também aqui com a gente, né, irmão Francisco? Né, irmão José? É importante para a gente. Inclusive, professor Jacé, a gente tem notado que, pela bondade e misericórdia de Deus, tem sido nós temos tido uma boa audiência, não é isso? O DENEC aqui, que tem aqui criado o canal EBD Síntese Podcast, tem visto, tem notado e não para de investir nas programações, e esse compartilhamento que o professor Jansen está aqui nas entrelinhas solicitando, esse comentário, o teu joinha aí, o seu like, isso é demais um incentivo para essa equipe que de forma incansável aí do DENEC, liderada pelo pastor Reinaldo Odilo em equipe, tem se doado, tem se entregado tanto. Então, realmente, aqui cabe até agora uma direta para esta equipe, né? Meus parabéns para todos que fazem essa programação. Amém. E aí, a gente vai chegar nesse ponto. A palavra dá força para resistir. A gente está chegando bem no finalzinho da lição, a gente já falou até sobre isso, mas eu queria ouvir dos dois. Vamos começar pelo irmão José. A palavra dá força para a gente resistir, está escrito. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca a palavra, mais força a gente tem? Temos sim, com plena convicção e certeza a gente pode dizer isso, né? Primeiro porque a palavra é alimento, né? Todo alimento ele fortalece. Aliás, alimento bom, né? Não é qualquer alimento, não é qualquer alimento que fortalece. Tem muita porcaria aí, muita comida ruim, né? Muita coisa que vai nos deixar doentes. Mas a palavra de Deus, ela é o verdadeiro alimento. Então, se há algum alimento nutritivo para a nossa vida espiritual, é a palavra de Deus, né? E se ela nos dá força para resistir, evidentemente que sim. A palavra do Senhor, ela é luz, né? É lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ela nos fortalece em todos os sentidos, não apenas na questão espiritual, mas na questão de vida também, né? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus, respeitá-lo na sua vontade, e respeitar a vontade do Senhor é respeitar a sua palavra,
né? Nos faz pessoas mais sábias, mais prudentes, melhor encaminhadas na vida, né? E a luta contra as potestades, né? Contra o nosso verdadeiro inimigo, só se ganha com armas espirituais. Então, só resiste pela palavra e com a palavra. Eu acredito, me aventuro até dizer aqui, que não há outra arma para resistir, para combater a tentação, senão a palavra de Deus. Amém. Irmão Francisco, sobre esse mesmo tema, na verdade, a força que a gente tem para resistir está na palavra? Você concorda plenamente? Tem alguma coisa a acrescentar? Na verdade, não existe nada mais poderoso do que uma palavra, as palavras. E se tratando de... Por quê? Porque eu digo isso, para a gente pular para a palavra de Deus. Que não existe nada mais poderoso do que uma palavra, do que as palavras. Porque com a palavra você motiva alguém e desmotiva. Basta você usá-la e empregá-la como quiser. E se tratando da palavra de Deus, então, nada se compara. Nenhuma outra palavra, nenhum outro escrito tem condições de andar a pé de igualdade. É somente na Bíblia Sagrada, olhando para as escrituras sagradas, que a gente vê, né, coisas assim, que nunca foram ditas em livro algum. E os livros mais vendidos do mundo, quando você vai olhar, é isso, eles têm uma inclinação. A gente percebe que o autor, em algum momento, ele mergulhou. Ele fez um mergulho, raso ou profundo ele fez, nas escrituras sagradas. Quando você vê aí um livro como O Peregrino, por exemplo, John Bunyan, né? Você vê lá que ele foi às escrituras sagradas, mergulhou profundamente. Já outros fizeram ali um mergulho nada profundo, mas ele foi lá também beber daquelas fontes. Então, Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não hão de passar. Em nenhum outro livro ou obra você vê declaração tão maravilhosa como esta. Isaías, profeta inteligente, profeta que andava ali, palaciano, que andava entre os reis, disse que Isaías 48, ia repetir agora o versículo anterior. Seca-se a erva e caem as flores desta erva. Mas ele, olhando para as escrituras, ele diz, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Então, veja que tanto na antiga aliança, como na nova aliança, com Jesus, por exemplo, Paulo, então, ele que abre ali, né, apresenta ali um grande número de declarações quanto à palavra de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos que estão aqui, que deem a atenção devida. É como disse o professor Jussier, comecem temendo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando você teme a Deus, você começa a se prender, dar atenção à palavra dele. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos ir caminhando para o final, né, professor? Isso mesmo, a gente aqui, infelizmente, já está acabando, está batendo aquela saudade. Infelizmente. Mas a gente vai ter que dar o tchau para vocês. Mas antes de dar esse tchau, eu quero dizer que essa palavra, para mim, ela vai ser bem forte. E eu peço assim, que vocês, se possível, reflitam nela para a aula. Em Isaías 54, diz que o Senhor Deus nos deu uma língua de erudito para levar uma boa palavra àquele que está cansado. É Ele que nos desperta toda manhã para que a gente ouça como um entendido. O que eu quis interpretar com isso aqui? Todos os dias, a gente, ainda mais que nós temos essa função de professor, a gente tem a possibilidade de chegar na sala de aula e utilizar o que a gente leu, o que a gente estudou com dedicação, mas também o que a gente orou e o que Deus nos revelou, e o que Deus falou com a gente. Então, que você, professor, possa ser usado como esse texto em Isaías falou, como aquele que tem uma língua que Deus deu um entendimento para levar uma boa palavra ao que está cansado. Essa é a minha consideração final, e agora eu quero passar essa mesma oportunidade de considerações finais para o irmão Jussier e para o irmão Francisco. Amém. Vamos lá, fechar aqui, concluir essa lição. Eu quero desejar a todos os professores e professoras que vão ministrar essa aula que reconheça, né, o favor de Deus, o favor de Jesus em ter passado pelo que passou, pelo exemplo que ele deu nessa tentação, né? nessa provação também, nesse jejum que ele passou no deserto, e que possa transmitir aos alunos essa confiança de que, assim como Jesus venceu, ele também nos faz vencedores, né? Assim como ele
resistiu, nós também podemos resistir. Ah, mas professor, é difícil, mas é possível, né? E essa possibilidade, essa capacidade não está na força do nosso braço. Se tivesse, aí podia até dizer alguém consegue e alguém não consegue. Mas quando a gente começa a olhar, Francisco, para Jesus, né? Para Ele que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é quem nos capacita, que é quem nos chamou para a obra, para o ministério, para sermos salvos nele, aí confiamos que é Ele quem nos dá essa força para resistir, né? Então, se Ele resistiu, nós também podemos. Amém. Irmão Francisco? Muito bom. Professores, antes de acabar aqui, eu gostaria de apresentar esta obra. Esta obra é um clássico, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do judeu escocês Meyer Pillman. É um judeu que é um material de um judeu escocês, né? Grande pastor, teólogo, e há muito tempo é um dos livros mais estudados nos seminários, nas faculdades, nos institutos bíblicos, na escola dominical, adotado de forma assim constante pelos grandes professores e aqueles que amam a EBD. E eu gostaria de fechar aqui, na minha conclusão final, dizendo o que este livro diz, quando vai falar de Jesus na página de número 158, que ele diz assim, ó, ele tomou sobre si a sua natureza humana para glorificá-la e dessa maneira adaptá-la a um destino celestial. Por conseguinte, formou um modelo celestial, por assim dizer, pelo qual a natureza humana poderia ser feita à semelhança divina. Ele, o Filho de Deus, se fez o Filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus e um dia serem semelhantes a ele. Então, que Deus abençoe vocês, professores, Deus abençoe todos os professores da Escola Bíblica Dominical, alunos amantes da EBD, e dizer para vocês que o Senhor seja com vocês, que a cada instante, a cada minuto, as ideias de Deus soem nos ouvidos de vocês. E que uma vez você ouvindo a palavra, dê atenção, pratique, não seja somente ouvinte. E em breve nos encontraremos no céu, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Então, mais um episódio encerrando. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A paz, irmão José, a paz, irmão Francisco. Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz. Amém. Pai Senhor, tudo de bom. Pai Senhor. Tchau, tchau.